que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos começar a conferir os times, as informações para você, os craques que vão para o campo, começando pelo Vasco, o time do técnico Antônio Lopes, definido com Carlos Germano, número 1, Pimentel, era dúvida, vem para o jogo, número 2, Tinho, número 3, Alex, 4, Felipe, 6, formando a defesa do Vasco. No meio-campo, Luizinho, 5, Fabrício, 9, os dois mais na marcação, com o número 8, Juninho, e o 11, Ramon, na armação do time. Lá no ataque, Edmundo, craque da seleção, número 10, e Pedrinho, jovem revelação do Vasco, vai para a seleção de futebol júnior com a camisa de número 7. Este, o time do técnico Antônio Lopes. Trio de arbitragem já em campo, estamos esperando a entrada do Botafogo, a entrada do Vasco. O Vasco, neste momento, vem para o gramado do Maracanã. Tá aí o Vasco da Gama, brigando esta noite por uma vitória para assumir ao lado do Fluminense a liderança do terceiro turno do Campeonato Carioca, contando aí com todo o apoio da galera Cruz Maltina. Em campo Vasco, daqui a pouco vem o Botafogo. E a gente já confere enquanto aí os dois craques de seleção do Vasco lado a lado, Carlos Germano e Edmundo, o time fazendo a sua saudação para a torcida do Maracanã, a torcida respondendo com muita alegria a presença do Vasco. Nós vamos agora para o Botafogo, que vem para o campo, também entra em campo o Botafogo, você confere e vai vendo a escalação. Wagner, número 1, Wilson Goiano, 2, Jorge Luiz, 3, Gonçalves, 4, Jefferson, número 6, Marcelinho, 5, Pingo, 8, Ailton, 7, Djair, 10 no meio-campo do Bota. E lá no ataque, Sorato e o artilheiro do time, Bentinho. Sorato, número 9, Bentinho, número 11. É o time do técnico Joel Santana. O Botafogo invicto no Campeonato Carioca. O Joel Santana, 56 partidas sem saber o que é perder em campeonatos estaduais. A torcida do Fogão feliz da vida com a campanha do time. Uma campanha com 2 turnos já conquistados e ainda na briga para tentar vencer o terceiro turno e ser campeão carioca. Vasco e Botafogo no campo. Trio de arbitragem também, e a gente confere o árbitro do jogo, Álvaro Coelhas. Ele é auxiliado por Luiz Antônio Leitão, Elson Passos. Esse é o trio de arbitragem para o jogo. Quase tudo pronto, os times em campo, a torcida animada. E a gente vai conferir lá no campo as informações de Vasco e Botafogo. Um destaque do Vasco da Gama chegando com o repórter Marcos Malafaia. Eu estou aqui com o Pimentel, que até hoje de manhã não sabia ainda se poderia jogar. Fez um teste lá na concentração do Vasco. Tinha um problema muscular, né, Pimentel? Como é que foi? Você foi bem nesse teste? Está inteiro, 100%? Estou inteiro. Eu fiz aquecimento com o professor Bebeto e não senti nada. Agora é entrar em campo e desenvolver um trabalho forte para que eu não possa sentir no decorrer da partida. Você acha que o Botafogo pode se sentir um pouco relaxado por já estar nas finais? Tudo pode acontecer, né? Acho que eles já estão com a vaga garantida, então a tendência é eles dar uma relaxada. Mas o Vasco está ciente disso e vai aproveitar todos os momentos. Muito obrigado. É um jogo que tem tabu, tem uma briga particular no confronto. Este ano, 3 jogos pelo Campeonato do Rio, 3 vitórias da equipe do Botafogo. O Vasco procura então quebrar esse tabu, procura a sua primeira vitória contra o Botafogo no campeonato. Nos confrontos ao longo da história, em campeonatos do Rio e do Brasil, foram 270 jogos e aí a vantagem é do Vasco. 121 vitórias do Vasco, 72 vitórias do Botafogo, 77 empates. Mas nos últimos 3 anos, em 15 jogos disputados, aí volta a ter vantagem o Botafogo. 10 vitórias contra 2 do Vasco. São, portanto, números do jogo que dão uma atração a mais para este espetáculo. Kleber, uma atração a mais aqui também, o Edmundo, que o Edmundo essa semana foi convocado para a seleção brasileira. Parece que isso mudou tudo lá no Vasco. A tua convocação, a convocação do Carlos Germano, gerou uma alegria muito grande no Vasco. Isso influencia num jogo como esse? Olha, não sei se pode ter nenhuma influência no resultado. Mas no nosso dia a dia teve uma influência muito grande, não só a convocação minha e do Carlos Germano,
mas também do Pedrinho e do Neneca, que são dois garotos que estão começando e estão na seleção de júnior, né? Tem função da idade. Isso contagiou o grupo todo mundo ficou com muita alegria, mostrando que a gente, mesmo jogando no Vasco, time que não está fazendo uma boa campanha, tem condições de ir para a seleção. Quer dizer, basta você trabalhar com vontade, com determinação, com garra, que as coisas acontecem. Eu acho que esse é o pensamento hoje de todos e a gente deve fazer isso dentro do jogo. Tá, obrigado, boa sorte. Edmundo, que vai ao lado do Carlos Germano e do Gonçalves, que está em campo aí para a seleção brasileira, amistoso na Noruega na semana que vem, e depois o torneio da França, a Copa América, convocados que foram pelo técnico Zagallo. O Edmundo falava do Pedrinho, que vai para a seleção brasileira de futebol júnior, que vai disputar o Mundial da categoria. Edmundo é um artilheiro do lado, Bentinho, você viu, o artilheiro do Botafogo do outro lado, o Ramon é o artilheiro do Vasco com 13 gols, o Edmundo tem 8. São muitas atrações para você curtir. Botafogo e Vasco, vai começar o jogo no Maracanã. O vencedor se iguala ao Fluminense na liderança do terceiro turno do Campeonato Carioca. Empate, portanto, não é bom para ninguém. Vai ficar faltando depois desse jogo só mais uma partida, mais uma rodada. Fundamental para as pretensões do Vasco uma vitória. O Botafogo, para ficar ainda mais tranquilo, ele que já vai entrar numa eventual decisão com 4 pontos de vantagem. Carlos Germano dá uma força, uma última força para os seus companheiros. Vamos para o jogo. A saída pertence ao Botafogo. À esquerda, o time do técnico Joel Santana. À direita, o time de Antônio Lopes. Álvaro Coelhas acerta o cronômetro, apita, autoriza, a bola tá rolando, tá em jogo no Maracanã. Você curtindo ao vivo na Globo as emoções do Campeonato Carioca. Bola com o Vasco lá na direita. Trabalha aqui um pouco mais atrás o Luizinho. Recebe o Fabrício. Na esquerda o lateral Felipe. Jovem revelação do Vasco. O time vai trabalhando. Tentativa do passe do Pedrinho. De novo o Felipe. Já subiu para o ataque. Outra vez o Pedrinho. Tem do lado o Ramon, mas no meio o Edmundo. A tabela foi tentada e o corte do Ailton. Rebote do Vasco. Outra vez com o Felipe. Prepara o cruzamento. Tirou o Jorge Luiz. A briga do Luizinho. Já há um impedimento marcado do ataque do Vasco. Na hora do rebote o ataque não saiu. O Bandeira lá do outro lado. O Elson Passos pegou o impedimento. O Pedrinho brigou, ficou sentindo ali no meio do campo enquanto o Vasco ataca. Olha que boa fuga lá pela direita. Vem com perigo o time do Vasco. Cruzamento para o meio da área e vinha na cobertura. O Jorge Luiz fez o corte. O time do Vasco começa em bom ritmo apertando o Botafogo. Bola não saiu não, jogada normal. O Jorge Luiz vinha bem na cobertura para fazer o corte. Ele que tá aí com ela. Edmundo, vindo buscar o jogo. Parte com ela dominada. Pela direita. Ele é fera nisso. Vai embora o Edmundo. O time do Botafogo dá espaço, ele vai ganhando fundo. E aí acabou levando um azar danado naquela que você arma para bater com o pé direito. Ela toca no esquerdo e você mesmo se complica. Ficou de graça a bola para a equipe do Botafogo. Só o tiro de meta para o goleiro Wagner. Viu? A hora que ele arma para bater com a direita, a bola toca no biquinho da chuteira do pé esquerdo. Olha como a marcação do Vasco é boa, diminuindo os espaços. E o Bandeira pegou mais um impedimento do ataque. Um impedimento agora do Pedrinho, que disparava em ótima situação. O impedimento foi marcado na hora, sem hesitação pelo Bandeira. Tá aí o garoto Pedrinho, atacante do Vasco. Jogador perigoso, vem crescendo de produção, já marcou 6 gols no campeonato. Ele foi convocado para a seleção de juniores que vai disputar o Mundial da Malásia, mas o Vasco vai pedir a dispensa da primeira semana de treinamento, essa semana agora, para ele poder jogar o jogo contra o Flamengo. Nós passamos de 5 minutos, 0-0 no placar. Seria realmente mais um desfalque para o Vasco da Gama, que já vai perder o Carlos Germano e o Edmundo, perder também o Pedrinho. Bola corre aqui à esquerda, até a esquerda com o Felipe. Pedrinho, sempre bem aberto. Aqui pela esquerda do ataque do Vasco. Aí ele toca no Felipe, vai pra dentro, joga com o Ramon. Ramon pro Edmundo, de novo o Ramon. A tabela saiu, pode pintar. O chute. Na jogada bem feita da equipe do Vasco. Tiro de meta, você vê aí a tabela. O chute do Edmundo acabou pegando muito embaixo da bola, ela vai pra fora. Só o tiro de meta. Quem tem Globo, tem tudo. Vem trabalhando o time do Botafogo.
Bentinho. Ailton faz o bom toque. Marcelinho, abertura na direita. Wilson Goiano, chega bem o Botafogo. Bola pro meio, fechou o Sorato, desvio de cabeça, cai Carlos Germano, faz a defesa. Chegou na velocidade, no bom toque de bola agora o time do Botafogo. Lance perigoso, Carlos Germano foi pro chão e ficou com ela. Marcelinho fez 1-0 para o Corinthians, Macedo empatou 1-1, é o clássico Corinthians e Santos, você por dentro, enquanto aqui Felipe acaba pegando na cabeça do jogador do Botafogo, do Ailton. Olha, pegou com o pé esquerdo na cabeça do Ailton, sentiu o Ailton, jogada para sentir mesmo, foi meio afoito na bola, o Felipe estava caindo, o Ailton já tinha sofrido a falta, reclamou bastante com o Felipe. E ele está discutindo aqui com o técnico Antônio Lopes, que mandou ele levantar rápido, ele está discutindo até agora com o técnico Antônio Lopes. E o clássico tem boa movimentação no Maracanã, 0-0. São mais de 17 minutos já deste primeiro tempo. O Vasco tem uma média de gols no Campeonato Carioca de 1,5 por partida. O Vasco que marcou 34 gols no Campeonato Carioca, o Ramon é o artilheiro com 13. Aí o técnico Antônio Lopes dá uma ordem tática agora para o Ramon encostar mais no Felipe, no lateral Felipe, porque ele acha que está muito isolado o lateral. Ele chega e não consegue fazer a jogada. Agora o Edmundo rouba bem, vem pro jogo, lá vai Vasco. Tocou no meio, vem o recuo, Wagner não pode pegar, complicou e é pênalti. Penalidade máxima marcada contra o Botafogo. Um recuo infeliz do Djair, teve que dominar o Wagner, a bola escapou e aí acabou cometendo pênalti o goleiro. Quando ela espirrou, veja, chegava o Pedrinho tomando a bola. E o Wagner calçou o Pedrinho, fez o pênalti. E aí a dura, que acabou num sorriso entre Wagner e Djair. Os dois que acabaram complicando a jogada da equipe do Botafogo. O Djair no recuo, o Wagner não conseguiu dominar. No rebote o pênalti, o Edmundo ajeita. O Vasco tem a chance de abrir o placar no Maracanã. Com 20 minutos de jogo. Pelo pênalti o Wagner levou o cartão amarelo. Pinta então o primeiro cartão amarelo do jogo para Wagner. Vem para a cobrança o Edmundo. Autoriza a arbitragem, parte Edmundo, vai de pé direito no gol. Wagner, ele bateu, defendeu Wagner. Defende o goleiro do Botafogo. Evita o primeiro gol, caiu no canto esquerdo e pegou. O Botafogo se enche de moral e vai para o contra-ataque. Continua 0-0 o clássico. Caiu bem e foi buscar o Wagner. Com mais de 20 minutos e meio, a grande chance do Vasco que não saiu no pênalti batido por Edmundo. Defendido pelo Wagner. Um impedimento que quem recebeu a bola me parecia que não estava. Quando você está revendo aí o Edmundo batendo o pênalti, o Wagner foi bem no canto esquerdo buscar. Tá aí o impedimento, ó. O jogador estava na mesma linha. Não havia impedimento não. A arbitragem acabou dando impedimento. Agora vem o ataque do Vasco. Domina o Pedrinho. Limpou, escorregou, levantou, ficou, bateu e ela passa. Passa para fora. Boa chance. Bela jogada criada pelo Pedrinho. Olhou para a área ameaçando o cruzamento. Cortou. E aí bateu forte, mas bateu para fora. Marcelinho ajeitou. Goiano toca no meio. Djair domina. Chamou bem o apoio do Jefferson. Os dois laterais do Botafogo saem para o jogo. Jefferson joga para o Bentinho. Bentinho tocou no meio. Vem a tabela com o Marcelinho. Outra vez o Jefferson. O Botafogo tenta o chute. Carlos Germano cai bem na batida do Bentinho, que tentou botar um efeito na bola. Ela veio rodando, mas veio em cima do Carlos Germano. Tá aí o Pedrinho de volta. Quando nós já passamos de 25 minutos. Garoto Pedrinho de 19 anos de idade só, vem brilhando no time do Vasco da Gama. Jorge Luiz. E a falta vai ser cobrada pelo Carlos Germano. 0-0 no placar. Passamos de meia hora de jogo. É o primeiro tempo. Tá aí o Pedrinho, ajeitou, boa bola pro Ramon. Tem à direita o Edmundo, deu pra ele. Edmundo ajeita, limpa. Tentou o lance individual, depois a abertura, acabou falhando a zaga, chega o Pimentel e bate pra fora. Perde mais uma chance o Vasco
com o Pimentel na falha do Jefferson. Ela passou muito perto do gol do Wagner, que não tinha nenhuma chance de defesa. Cumprimento do Edmundo para o Pimentel, os dois que perderam as grandes oportunidades do jogo até agora. O Edmundo um pênalti que o Wagner pegou e o Pimentel esse lance que o Wagner não ia pegar. Bola muito esticada, o Pimentel vai para a cobertura, recua o jogo, faz com o Tinho o lance. Ele inverte para o Felipe. O Botafogo vem apertar na marcação com o Ailton. Tem tranquilidade o Felipe, personalidade, dominou, encarou a marcação, saiu bem na jogada com o Fabrício. Felipe de apenas 19 anos também. Cheio de moral, bom jogador. Tá aí a barreira do Botafogo, são 5 jogadores, encosta por ali também um jogador do Vasco para atrapalhar. O juiz autoriza a cobrança, vem a batida, o Vasco tem uma boa chance. Muita demora na cobrança, os jogadores do Vasco estão reclamando da posição da barreira. Partiu o Juninho, passou pela barreira, caiu bem o Wagner e faz a defesa. Uma bola perigosa que bate no chão antes de chegar no Wagner, choveu agora há pouco no Maracanã, a grama meio molhada. Tentou fazer uma tabela, um 1-2 com o Juninho dominou, partiu para cima do Ailton, passou pelo Ailton, agora para o Pimentel, é lance perigoso, pode pintar! E a bola do Edmundo, volta o rebote ainda do Vasco, briga o Pedrinho, chega bem na bola, só na bola, a marcação do Botafogo, puxa o contra-ataque, explodiu no travessão a bola do Edmundo e foi a última emoção do primeiro tempo, termina nesse instante, você vai revendo aí, pegou de primeira o Edmundo e explodiu na trave, não tá levando sorte o Edmundo hoje, perdeu o pênalti que o Wagner pegou e agora tirou do Wagner a bola, mas ela acabou explodindo no travessão. Final de primeiro tempo, 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco. As emoções do Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho o Maurício Torres vem com o show do intervalo. Continua muita emoção para você, informação, gols, pênalti perdido, voleibol. Tem muito para você conferir. Vale a pena ficar ligado e depois tem o segundo tempo de 0 para o Botafogo, 0 para o Vasco por enquanto. Quem tem Globo tem tudo. Os dois times estão de volta. O Malafaia e o Nachibim confirmam pra gente se algum técnico mexeu. O Joel Santana pelo Botafogo, o Antônio Lopes pelo Vasco. Não, o Vasco não mexeu, volta com o mesmo time para o segundo tempo. Botafogo também com o mesmo time. Aqui rapidamente com o técnico Joel Santana. Por que o Botafogo foi dominado no primeiro tempo, Joel? O Botafogo não entrou no jogo em nenhum momento. Eu acho que foi o nosso pior primeiro tempo de todo o campeonato, até pior do que aquele que nós fizemos no Vasco. O time não tá vibrante, o time não tá no Maracanã, parece que está em outro lugar, e isso foi a principal conversa que nós tivemos lá dentro. Não foi o Vasco jogou bem, mas o Botafogo jogou muito mal, abaixo da crítica. A bola rolando no segundo tempo, 0-0, e as palavras aí sempre sinceras do Joel Santana. Agora a gente vai conferir se ele conseguiu arrumar, trazer o time do Botafogo para o Maracanã, como ele próprio falou. Primeiro lance de ataque do Vasco, um impedimento do Edmundo. Tem muito que dar uma dura ali no Bandeira. Uma maior dura no Bandeirinha, no Luiz Antônio Leitão. Ele está dizendo aqui, no primeiro tempo você foi contra eles, agora é contra a gente. Aí a batida do impedimento pelo Gonçalves, falando bola até o Pingo. Na direita o apoio do Wilson Goiano. Comecinho do segundo tempo no Maracanã, 0-0, Vasco e Botafogo. Aí o Pimentel tirando. Juninho tentou arrumar, boa bola para o Edmundo, parte para o contra-ataque o time do Botafogo. A tentativa era com o Pedrinho, mais um impedimento marcado. O Edmundo já olhou de novo pro Bandeira. Tá aí o Edmundo aqui, bem embaixo no vídeo. Já deu uma olhada pro Bandeira, o Antônio Lopes chega perto. Segundo impedimento no segundo ataque do Vasco. Botafogo vai. E agora o impedimento é do Sorato. E o jogo começa na base dos impedimentos. Jefferson. Entrada dura do Edmundo para cima do Marcelinho. Um carrinho, os jogadores do Botafogo protestam. O Marcelinho fica no chão. Olha o carrinho do Edmundo aí, ó. O técnico Joel Santana fica pedindo cartão amarelo para Edmundo. Acabou ficando na boa, ficou de graça, não deu o cartão amarelo não. Bentinho. Boa bola do Bentinho na direita e a presença segura do Fabrício na marcação. Olha o Pedrinho.
Aí do jeito que ele gosta, com espaço para disparar pelo setor esquerdo do ataque. Lá vem embora, bateu e bateu para fora, é só o tiro de meta. Neste domingo, a partir das 9 da manhã, as emoções de mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Já passamos de 10 minutos e 30, o placar continua 0 a 0. Vai de novo para a cobrança o time do Botafogo. Você pega pela linha da área, a barreira está uns 2, 3 metros para dentro da área. Quando o Jorge Luiz parte para a bola, a barreira já está em cima da linha. É o que está acontecendo de novo. Vai para a cobrança o Jorge Luiz. Passou pela barreira, cai Carlos Germano e fica com ela. Agora o Vasco vem. Ramon. Vai para a arrancada, recebe a marcação do Jair, abre na esquerda para o Pedrinho. Ele já olhou para a área, fez o cruzamento, chegou o Juninho, subiu para tirar o Jefferson. E aí o pingo divide, o Jair divide, o juiz da bola normal, o Jair faz a abertura para o Bentinho. Bentinho dominou. O Jorge Luiz disparou, tá como centroavante o zagueiro central. Olha o Ailton, lindo o lance do Ailton, bateu pro gol, Carlos Germano. Lance característico do Ailton, ele gosta desse tipo de jogada, limpou, trouxe pro pé esquerdo, encheu o pé e Carlos Germano fez a defesa. O Vasco vem pro ataque. Boa bola do Bentinho pro Marcelinho, pro Ailton. Chega com perigo o Botafogo, limpou o Ailton. Traz pra dentro, demorou pro chute. Na sequência acaba fazendo a falta. Ele não conseguiu o chute, aí depois fez a falta. E o Vasco se livra do lance mais perigoso. Já na beira do campo, Kleber, já inclusive assinou a súmula, o camisa 18 do Botafogo, o atacante Dimba. Ele já vai entrar no lugar de Sorato, camisa 9. Vasco vai, boa bola do Pimentel pro Edmundo. Edmundo leva pro fundo, faz o cruzamento, sobrou na esquerda, vai pintar o gol! Chegando a 20 minutos do segundo tempo. A jogada de Edmundo pela direita levanta a torcida do Vasco no Maracanã. Foi pro fundo, cruzou, a bola passou pelo ataque e chega no lado de lá com o Pedrinho para encher o pé esquerdo na bola. Aí não tinha nenhuma chance, ficou na cara do Wagner. Pedrinho marca o 7º gol dele no Campeonato Carioca, garoto de 19 anos de idade, brilhando no ataque do Vasco da Gama. 1 para o Vasco, 0 para o Botafogo. E vem de novo o Pedrinho. Vai esquentar o jogo no Maracanã. 1 a 0 para o Vasco com 21 minutos. A galera do Vasco é uma festa só no Maracanã. Vence o jogo por 1 a 0. O último toque do jogador do Vasco, Felipe, que ainda se esforçou para evitar a saída, não conseguiu. Vem a batida. Lá pela direita, Ailton. Subiu o Gonçalves, tirou a zaga, tentou o Jorge Luiz. Olha que lance perigoso. Chegava na jogada o Dimba, depois do voleio do Jorge Luiz, a bola vai para fora, é só o tiro de meta para a equipe do Vasco. O Dimba, que é a galera do Botafogo dentro do campo. Nós passamos de 25 minutos. Tá vendo aí o Pedrinho, que tem 4 gols nos últimos 3 jogos da equipe do Vasco. 7 gols no campeonato. Olha o escanteio, o Botafogo chega, pressiona. Caiu o jogador do Botafogo. Todo mundo reclama com a arbitragem. Quem mais protesta é o Jorge Luiz. Está numa discussão maluca com o árbitro o jogo inteiro. A bola passou pelo Jorge Luiz. Chegou para bater o jogador do Botafogo. Tentou o vascaíno evitar o chute, mas não pareceu falta. Aqui nós passamos de 31 minutos no Maracanã. Por esse outro ângulo aí, a jogada é um pouco mais confusa. Esse ângulo ali lá no rente ao campo. O jogador do Vasco chega por trás, dando uma travada no jogador do Botafogo. Veja aí, ó. A bola passa pelo Jorge Luiz.
já estava no movimento de chute o jogador do Botafogo. É um lance difícil, quer dizer, se o árbitro errou, não errou propositadamente. Mas é um lance bem difícil para marcar. Ele distribuiu o cartão amarelo ali. Foi um pro Jorge Luiz, um pro Tinho e um pro Juninho. E teve uma confusão ali na área entre o Tinho e o Dimba, que ficou reclamando que teria levado um soco ou um tapa. O jogo esquenta, o clima fica forte. Agora é a vez do Felipe e do Ailton, os dois discutem. O juiz está apitando direitinho, mas não pode deixar o jogador começar a conversar muito, reclamar com bandeira, reclamar com a arbitragem. Isso é que complica, fica todo mundo ganhando moral, fazendo reclamação. Agora a discussão do Ailton, chega o Felipe tá bravo com o Ailton discute com o Pedrinho, e aí o cartão vermelho. Agora andou bem o juiz. Cartão vermelho pro Ailton, cartão vermelho pro Felipe. Se ele não faz isso, eles iam tomar conta do jogo, iam ser 13 minutos de loucura para a arbitragem. Todo mundo falando, gritando, discutindo, um peitando o outro. Aí ele já chegou e acabou com a conversa. Cartão vermelho pro Ailton, cartão vermelho pro Felipe. Vão os dois para a rua e os dois times ficam espertos, vendo que o juiz está com a partida controlada. Agiu bem, acabou agindo bem o Álvaro Coelhas, expulsando o Ailton e o Felipe. Ficam os dois times com um jogador a menos. Assim ele domina de novo o jogo, que estava começando a ficar muito quente. 33 minutos, os dois times com 10 jogadores. Aí o Ailton indo embora pelo Botafogo, não concordou evidentemente com a expulsão. E o Felipe é quem vai embora pelo Vasco da Gama. Mas estava muita discussão, o Malafaia acabou de dizer, já teve confusão na área, um reclamando de soco, todo mundo peitando, bandeirinha sendo pressionado. Acabou jogando um pouco de água fria aí no jogo o juiz. Vermelho pro Ailton e vermelho também pro Felipe. Olha como ele vem, é derrubado e a falta leva muito perigo contra o gol do Carlos Germano. O Botafogo, invicto há mais de um ano em campeonatos estaduais, campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno do Campeonato Carioca, não perdeu ainda no Campeonato Carioca. O Joel Santana, 56 jogos sem perder em campeonatos estaduais. Botafogo e Joel Santana vão vendo essa invencibilidade muito ameaçada. 1-0 para o Vasco. O jogo já está com 35 minutos. O Botafogo tem chance. 1-0 no placar. Vem para a cobrança de falta. Vai para a bola o Jorge Luiz. Partiu, pé direito. Carlos Germano partiu para ali e ela passa. Toca na rede pelo lado de fora. Dando um susto na torcida do Vasco. E uma esperança para a torcida do Botafogo. Na cobrança do Jorge Luiz, a bola vai para fora. Quem tem Globo tem tudo. Edmundo. Domina o Ramon. Chegou no desvio, o Jefferson, a bola vai para fora. O tempo vai passando, são 38 minutos e meio. Antônio Lopes agitado. O Vasco vence por 1-0. E o técnico Joel Santana do Botafogo agora chamou o lateral Bruno Carvalho e disse o seguinte: corre lá porque ainda faltam 15 minutos, entra no lugar do Pingo. Ele perdeu um pouquinho a noção do tempo por aqui. Tá faltando bem menos, tá faltando pouco menos de 7 minutos para terminar o jogo. Aí a alteração, enfim, no time do Vasco, a entrada do Moisés. Acabou saindo o Pedrinho. Antônio Lopes reclama com a arbitragem. O time do Vasco fica um pouco mais forte na defesa. O Botafogo vai para o campo de ataque. Dominou bem ali pelo meio. O toque pro Bentinho. Ele ajeita, pode arriscar. Bateu pro gol. Passa pelo Carlos Germano. Só acompanhou o tiro de meta para a equipe do Vasco. Arriscando de longe o Bentinho. Daqui a pouquinho, logo depois do futebol, dominada pelo ódio. Filme inédito em Supercine. O Vasco se defende, o Botafogo ataca. O Botafogo não quer perder a sua invencibilidade. Olha o Serginho. Vem para a jogada, houve o corte. O corte foi feito pelo Juninho, que tentou o contra-ataque. Boa bola lançada para o Edmundo. Domina dentro da área. Vai o Vasco. Ele procura a ajuda de alguém. Grande fita do Jorge Luiz. Que golaço! Gol! E que golaço! Edmundo
Vasco! Uma jogada de craque. Dominou, ficou esperando a aproximação do Ramon. O Jorge Luiz dava o fundo do campo, imaginando que o Edmundo fosse cruzar essa bola, rolar essa bola. Ele dá um drible espetacular e fica na cara do goleiro. Fuzila o Wagner, faz 2-0 no placar. Um golaço de Edmundo. 9 gols no Campeonato Carioca. Edmundo, 2 para o Vasco, 0 para o Botafogo. Fica mais tranquilo no jogo o Vasco. Fica mais ameaçado o Botafogo de perder a invencibilidade. O Vasco, com essa vitória, vai chegar a 8 pontos ganhos. O Botafogo tem pouco tempo para tentar mudar essa história. O Botafogo que não perde desde maio do ano passado em campeonatos estaduais. Joel Santana, campeão em 95 pelo Fluminense, campeão em 96 pelo Flamengo. 56 jogos sem perder nos campeonatos estaduais. O Botafogo vai encontrando a sua primeira derrota no campeonato de 1997, depois de ganhar os 2 turnos já disputados. O Botafogo que já tem presença garantida na final do Campeonato do Rio e com 4 pontos dos 6 que ele precisa para ser campeão. Continua numa situação super confortável o Botafogo. Vasco e Fluminense passam a brigar mais de perto pela vaga na final contra o Botafogo. O Flamengo vem correndo também. Tem 1 ponto, mas tem um jogo a menos. Pode chegar a 10 pontos. O Fluminense já tem 8. O Vasco, se mantiver esse resultado, se confirmar essa vitória, também vai a 8 pontos. O Flamengo pega amanhã o Bangu. E depois a última rodada. Tem Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo, Americano e Bangu. São as emoções da reta final do 3º turno do Campeonato do Rio. O Vasco trocou agora o Ramon pelo lateral Maricá, que vai jogar no meio do campo. E tem uma vantagem nessa duelo com o Fluminense, que o saldo do Vasco é bem melhor. Tem 4, agora com 2 vai para 6, 3 de diferença do Fluminense. Essa é a grande vantagem realmente da equipe do Vasco. O Vasco está indo para 6 gols de saldo com esse resultado. O Fluminense tem 3 gols de saldo. Os times ficariam já com o número de vitórias igual. Se os 2 vencerem, os 2 fazem 11 pontos e 3 vitórias. E aí seria no saldo. O Fluminense tem que tirar uma boa diferença. O Fluminense tem que tirar 3 gols a mais que tem o Vasco da Gama. Na verdade, o Fluminense teria que vencer por 4 de diferença para ganhar. Se o Vasco vencer o jogo do Flamengo, o Fluminense teria que vencer o Botafogo por 4 gols de diferença para levar esse 3º turno. Deixa a rodada, a última rodada do 3º turno, para todas as torcidas ficarem ligadas. Aqui nós já temos 45 minutos. O Vasco vencendo por 2-0. O Vasco quebrando a invencibilidade do Botafogo. O Vasco ficando na liderança do turno ao lado do Fluminense nos pontos, com vantagem no saldo de gols. E o Marcelinho deu mais um carrinho muito perigoso. É para ter cartão. O juiz está sendo bonzinho com o Marcelinho. Nós já passamos do tempo normal. 1 minuto e 15 além do tempo. 2-0 para o Vasco. Quer jogo ainda o Álvaro Coelhas. O Vasco tenta prender a bola aqui no campo de ataque. O juiz marca uma falta em cima do Edmundo. Ele bateu direto pro gol e bateu para fora. Aí o Edmundo, autor do 2º gol do Vasco, ele fez a jogada pela direita para o gol do Pedrinho e marcou um golaço, o 2º gol do Vasco da Gama. 2-0 em cima do Botafogo. A torcida do Vasco é festa só no Maracanã. A do Botafogo fica triste, o time perde a invencibilidade. Mas continua muito bem na parada para decidir o título de 1997 do Campeonato Carioca. Vem o cruzamento para a área e a bola passa. Com esse resultado, o Botafogo fica bem longe do título do 3º turno. Ele teria que vencer o Fluminense para ir a 8 pontos, vencer por uma boa margem de gols, torcer contra a equipe
do Botafogo, do Vasco contra o Flamengo, e ainda torcer por um tropeço do Flamengo para que o Flamengo não vá a 10 pontos. Fica numa situação ruim o Botafogo para conseguir o terceiro turno e ser campeão sem final. Fica muito difícil, mas é sempre bom lembrar, nunca é demais lembrar que o Botafogo entra na decisão com 4 pontos de vantagem, precisa de 2 empates ou de uma vitória simples para ser campeão, isso lá na frente na final. Vai esperar entre Botafogo, Fluminense, entre Vasco, Fluminense e talvez, conforme os resultados, uma combinação de resultados, o próprio Flamengo ainda tem chance, mas fica mais para Botafogo enfrentar ou o Fluminense ou o Vasco na decisão. Agora o Dimba recebe uma entrada dura do Edmundo, o juiz confirma o relógio. O jogo já está com 3 minutos além do tempo. Tudo na mão do árbitro Álvaro Quelhas. Teve expulsão, teve alteração, teve alguma cera do Vasco. O juiz vai deixando o jogo seguir. O Botafogo ainda vai apertando. O Vasco se esforça na marcação com o Pimentel. Aí a falta marcada do Jefferson no Pimentel. Estamos agora para todo o Brasil com o jogo Vasco e Botafogo. O Vasco vencendo por 2-0. São 49 minutos. O Botafogo vai perdendo a invencibilidade dentro do Campeonato Carioca. O Vasco vai chegando à liderança do terceiro turno junto com o Fluminense, 8 pontos e com um saldo melhor. Resultado importantíssimo para o Vasco, que fica muito vivo na briga para ir à decisão contra o próprio Botafogo, campeão do primeiro e do segundo turnos. E o juiz termina o jogo no Maracanã. Aos 49:20, ele encerra a partida. Reveja o segundo gol do Vasco, um golaço do Edmundo, um drible lindo em cima do Jorge Luiz e uma bomba de pé esquerdo, com um gol de Pedrinho e este gol de Edmundo. O Vasco vence a equipe do Botafogo, 2-0. O Botafogo que não perdia por um campeonato estadual desde maio do ano passado. O Edmundo, a grande estrela. 2 para o Vasco, 0 para o Bota. O Bota perde a invencibilidade e o Botafogo fica ainda esperando o adversário. Fluminense e Vasco são os líderes do terceiro turno do Campeonato Carioca com 8 pontos ganhos. Quem tem Globo, tem tudo. Campeonato Carioca ontem no Maracanã, Vasco e Botafogo. Edmundo ganha de Jorge Luiz, cruza, Pedrinho aproveita, Vasco 1-0. Lançamento longo para Edmundo. Ele entra na área, dá um drible em Jorge Luiz e faz um golaço. Vasco líder ao lado do Flu, mas com melhor saldo, 2. Botafogo que perdeu a invencibilidade, 0.